Irmãos queridos, membros da IP Barra e irmãos, membros das mais diferentes igrejas do país e que nos acompanham pelas redes sociais, um bom dia a todos vocês. Esse culto está sendo transmitido pelo canal de YouTube da IP Barra, Igreja Presbiteriana da Barra, aqui no Rio de Janeiro, bem como aqui pelo meu canal Figura Pública de Facebook. Gente querida, eu vou pedir que você abra a Bíblia no primeiro livro de Samuel, vamos para o Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Achou? Então diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É possível você repetir comigo aí em voz alta? Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Pai Santo, nós rogamos agora que o Teu Espírito nos auxilie nessa exposição da Tua Palavra, comunicando-nos uma graça nova, a fim de que uma mensagem bíblica, original, baseada em doutrina sólida, seja usada pelo Espírito Santo para trazer nesse domingo a mais profunda consolação aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, não leve em consideração o que fazemos ou o que deixamos de fazer. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-nos, Senhor, daquelas que nos são ocultas. Pedimos, Senhor, que possamos receber nessa manhã aquela porção do alimento espiritual que nos fortalecerá a vida, a fim de que possamos, Senhor, nos próximos dias, viver de modo desassombrado e para o louvor do Teu santo nome. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Esse texto nos fala sobre o que poderíamos chamar de tempestade perfeita na vida de um ser humano. Porque no versículo 1, ele descreve a tribulação pela qual Davi e seus homens estavam passando. Os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Portanto, a cidade de Davi, onde Davi habitava com o povo de Israel, com suas mulheres, com seus filhos e filhas, havia sido atacada por uma nação
adversária de Israel, e que não deixou, conforme se costuma dizer, pedra sobre pedra. O texto diz que eles incendiaram a cidade, e não apenas isso. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, e o texto diz, no verso 3, que Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. E no caso de Davi, houve um elemento adicional de tribulação. Como líder, a culpa da tribulação pela qual Israel estava passando havia sido posta na conta de Davi. Pessoas estavam atribuindo a Davi a causa da invasão amalequita, da destruição da cidade e do rapto de famílias inteiras que haviam sido levadas para onde Davi não sabia, bem como seus homens, que aquela gente toda havia sido transportada. Então, nós estamos aqui diante desse quadro. O texto diz no verso 6, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Então, vamos lá. Número 1, o texto descreve que a cidade havia sido invadida pelos amalequitas. 2, olha a tempestade perfeita que Davi estava vivendo com seus homens. 2, a cidade havia sido destruída. 3, mulheres e crianças haviam sido levadas pelos amalequitas, para não se sabe onde. E como todos estavam amargurados, se levantaram contra Davi, a fim de botar na sua conta a responsabilidade da tragédia. Talvez você esteja passando por um momento como esse, enfrentando problemas psicológicos que atingem a sua vida e a vida da sua família, tendo que segurar os seus dramas pessoais e servir de suporte psicológico para pessoas que você ama e que não estão conseguindo lidar com maturidade com essa pandemia. Quem sabe você esteja também enfrentando problemas na família que tem a ver diretamente com a própria pandemia, gente enferma que você ama, que faz parte da sua história, pela qual você está disposto até mesmo a dar sua vida, tamanho seu amor por ela. Quem sabe também você não esteja administrando problemas dentro de casa, dificuldade de manter a harmonia familiar num momento como esse, capaz de exercer tamanha pressão sobre a vida de quem nós amamos, sobre as nossas próprias vidas. E também poderíamos acrescentar o próprio noticiário. Você quer se manter informado, mas as notícias o deprimem. À medida que você toma conhecimento dos fatos, o seu coração vai progressivamente ficando abatido. Quem sabe também com problemas financeiros gravíssimos. Você esperava um 2020 diferente. Havia se planejado para usar este ano como plataforma para o início de uma nova vida. E você sonhando com a legítima prosperidade financeira, fruto do suor do seu rosto, de trabalho justo e honesto. Então,
você olha para o cenário atual, sabe, e percebe que está vivendo situação análoga à vivida pelo rei Davi. É a tempestade perfeita. São problemas que vêm como ondas sobre a sua vida, que se avolumam e que atingem as mais diferentes áreas e fazendo com que você não saiba por onde começar a resolver tamanha quantidade de sofrimento que se abateu sobre a sua vida. Então, vamos lá. Primeiro ponto que nós precisamos aqui atentar é que nada do que você está vivendo é novo no reino de Cristo. Você não é a primeira pessoa, não haverá de ser a última a passar por esse tipo de tribulação, que nós estamos chamando aqui de tempestade perfeita. Faz parte da vida cristã esse tipo de experiência. Aqui está o rei Davi, cheio de promessas para a sua vida, vindo de um histórico de manifestações inequívocas da graça de Deus, sua vida, que o levavam a crer que Deus havia separado para ele o melhor. Deus haveria de usá-lo, Deus haveria de levantá-lo para realizar algo de muito especial pela vida do povo de Israel. E, contudo, ele se depara com esse fato inesperado. É chocante, perturbador, é difícil de ser encaixado na sua teologia. Meu Deus do céu, qual é o teu plano com tudo isso? O Senhor me levanta para liderar esse povo. Aqui estão esses homens comigo, no campo de batalha. Estamos lutando pelas suas causas, em defesa do seu reino. Qual é o sentido, Senhor, dessas cinzas, dessa cidade destruída? O que está acontecendo nesse momento com nossas mulheres e filhos? Onde eles estão? Será que já tiveram a sua vida destruída? Será que tudo que nos aguarda é encontrar a carcaça deles? Senhor, qual é o teu propósito? E vale a pena destacar um fato, é que quando esse tipo de sofrimento atinge a vida de várias pessoas ao mesmo tempo, eu já citei isso aqui recentemente numa pregação, e me permita repetir, sabe? Aquele ditado famoso português, que diz: em casa onde não há pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então lá estavam aqueles homens amargurados e portanto, jogando sobre o rei Davi de uma forma profundamente injusta toda a responsabilidade pelo acontecido. Então, observe, repito, que o que você está enfrentando é o tipo de tribulação que eu estou chamando, repito, de tempestade perfeita, que nesse momento está atingindo a vida de gente muito especial para Deus, de gente querida, de gente preciosa. E isso em razão do fato de que esse Deus de amor, de graça, esse Deus de misericórdia, ele pode fazer, de acordo com sua vontade soberana, que o seu governo providencial se afigure para o seu povo como profundamente cruel. De modo que aquele que ama a Deus, que o serve, que tenciona viver para o seu louvor, olha para a vida e diz: será que Deus se cansou de mim? Deixou de me amar? Será que eu pratiquei algum pecado
extremamente grave, ou algum sentimento que se alojou no meu coração e que demande da parte de Deus um tratamento tão duro como esse o que eu estou recebendo. Então é muito importante que nesse momento você demova da sua cabeça toda e qualquer ideia de castigo, de que Deus o abandonou, de que Deus o está punindo, e que o que ocorre é simplesmente desprovido de propósito mesmo, e que não há diferença entre a vida do crente e a vida do incrédulo. Todos estão expostos às mesmas dores e, no final, todos tomarão o mesmo destino. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. Nem o acaso governa a história das nossas vidas, e é como também é impensável que esse Deus de amor permita que passemos por luta de tamanha natureza sem que haja para ela um propósito estabelecido pelo próprio Criador. A história final é absolutamente encantadora e pode muito encorajar a você e a mim nesses dias de tribulação. Você que está familiarizado com o texto sabe o que aconteceu após Davi e os seus homens terem tomado conhecimento. Versículo 6. Davi ficou muito angustiado. Então, observe que essa angústia não é incompatível com a fé, faz parte da vida cristã, servos estimados de Deus passarem por esse tipo de sofrimento. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Aliás, isso aqui é um movimento de alma, e eu quero pedir a você, abra um parênteses aqui, permita-me fazer uma pequena digressão, para você responder essa pergunta. Sabe, será que você não está em busca de alguém que possa ser responsabilizado pelos sofrimentos que você está enfrentando? Será que você não está trazendo a vida de gente que está igualmente sofrendo com você, sofrimento adicional, em razão do fato de você responsabilizar essa pessoa por aquilo que não é da sua responsabilidade? Então lá estava Davi passando por esse infortúnio. Ele ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas aí vem a declaração central do texto, e que é de lições profundíssimas e eternas, e eu posso lhe dizer que eu só estou trazendo essa mensagem para o púlpito da IP Barra nesse domingo de manhã, em razão do fato dela já ter sido aplicada na minha vida pelo Espírito Santo nessa pandemia.
Esse verso foi central para mim nos últimos dias, para que Deus me desse fôlego para continuar vivendo, o servindo e o amando. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Então veja o quadro. A cidade mulheres e filhos raptados por um povo inimigo, e Davi, portanto, sob esse ataque dos seus próprios amigos, dos seus companheiros de trabalho. Sabe, que em vez de prestar solidariedade a ele, em vez de animá-lo, de encorajá-lo para a batalha, colocaram na conta dele, repito, toda a responsabilidade pela tragédia que havia acontecido. Então, naquele cenário de tempestade perfeita, a Bíblia declara que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Que ele recobrou o fôlego. Que ele não se entregou à angústia, ao desespero. Que, de certa forma, ele se fez surdo para as acusações que estava recebendo por parte dos seus homens, aos quais ele liderava. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O texto está falando, portanto, de um momento no meio da tribulação, no qual Davi trouxe à sua mente o seu Deus, e fatos referentes ao caráter desse Deus, ao ser desse Deus, e a aliança que esse Deus tem com o seu povo, e é tudo que nós precisamos fazer nesse momento, é usar o cérebro, e é por isso que eu digo que essa tribulação está mostrando a nós a importância de conhecermos a verdade, e que cultos que usam de emocionalismo, e igrejas que funcionam, sabe, à base de show, de espetáculo, sabe, de condução da liturgia, que tem como objetivo produzir tão somente lágrimas, ou fazer pessoas experimentarem fortes emoções, contudo, sem o conteúdo da verdade, sem a doutrina sólida, sem a comunicação da palavra que liberta. Como que nessas horas fica evidente que o maior serviço que a igreja pode prestar à vida dos seus membros é a pregação sólida da palavra de Deus. E que nas horas de nós escolhermos igrejas para congregarmos e levarmos os nossos filhos, o prioritário é o púlpito dessa igreja ser rico. E essa igreja ser uma igreja doutrinária, uma igreja que conhece a doutrina. Porque é a doutrina que nos oferece, que nos comunica material, que pode, num momento como esse, ser objeto da nossa reflexão. Verdade que pode ser comunicada a nós. Verdade que nos prepara para a vida. Há muitas pessoas que esperam jamais passar por uma experiência como essa. Veja só, sendo a essas mesmas pessoas prometido nesses cultos, que elas não passarão por essa espécie de tribulação, que é caracterizada por ataques do nosso adversário, vindo dos mais diferentes pontos e atingindo as mais diferentes áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Aqui está, portanto, a palavra de Deus mostrando a você e a mim o valor incalculável de conhecermos a doutrina, de conhecermos a verdade. Por que eu digo isso? Porque é a única explicação para esse milagre que houve na vida de Davi. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele pensou na verdade. Ele pensou em Deus. Ele pensou
nesse ser detentor de todo poder. Ele pensou em milagre, ele pensou em pacto, em fidelidade, em aliança que Deus tem com o seu povo. Então, em meio a todo aquele caos, Davi pôde trazer à sua mente uma verdade adicional, um outro aspecto da realidade. Porque um lado da realidade era a destruição da cidade, a deportação de mulheres e crianças. E toda a crise que ele estava enfrentando como decorrência de todo aquele sofrimento. Esse era um lado da verdade. Agora, o outro lado da verdade era Deus, os seus pactos, a sua aliança, o seu poder. Davi pensou na possibilidade de um milagre ocorrer, de aquela história ser revertida, de Deus usá-la para cumprimento de propósitos eternos e que eram ocultos aos olhos de Davi. Então, é tudo o que você deve fazer nesse momento. Bate a angústia, pessoas o acusam, se levantam contra você, exigindo de você o que você não está podendo dar, pesos sendo postos sobre os seus ombros, cenário catastrófico. E numa hora como essa, cabe a você, cabe a mim, trazer a doutrina à mente. Porque a fé não opera no automático. Nós temos que usar o cérebro. Eu tenho insistido isso muito, há anos, nas pregações na nossa querida igreja. A importância de conhecermos a doutrina e de aplicarmos a doutrina à vida. E foi o que Davi fez. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. No Senhor, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. No Deus que tinha um histórico de intervenções milagrosas na vida do seu povo. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele trouxe à sua memória o único motivo de esperança. Então, a esse exercício você deve se dedicar. Isso é imperioso, buscar esse ânimo. Agora, veja só, por qual motivo? O texto nos mostra com muita clareza as consequências daquele novo estado de alma experimentado por Davi. O que acontece quando nós permitimos que sejamos reanimados pela graça de Deus? Graça que nos traz o único fato que pode nos dar esperança num caos como esse: que esse Deus é real e nos ama. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Observe, portanto, que ele trouxe à sua memória o seu Deus, o seu histórico de respostas objetivas de Deus à sua oração, e foi levado a dizer: olha, não apenas Deus não está brincando comigo, como também Ele não me abandonou, e não apenas isso, Ele é poderoso para fazer com que dessa tribulação algo de santo, de glorioso, de inesperado, de bem-aventuradamente inesperado ocorra na minha vida e na vida daqueles aos quais eu estou servindo e que trabalham comigo. Então, o que acontece quando, num momento como esse, nós nos comportamos de uma forma diferente daqueles que estão passando pela mesma tribulação, mas que não conhecem o Deus a quem servimos? O que acontece quando provamos dos efeitos psicológicos concretos, objetivos, dessa aliança que nós temos com o Criador dos céus e da terra? Deixa eu lhe dizer algo assim com toda honestidade. Onde que eu quero chegar com essa mensagem? Eu nunca venho para o púlpito sem um objetivo.
sem a intenção de alcançar o alvo. E o meu alvo nessa manhã é reanimá-lo, é encorajá-lo, é fazer, portanto, com que essa tribulação o encontre vestido da sua armadura completa. Capacete da salvação, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, seus pés protegidos com o evangelho, seu coração sob os cuidados da couraça da justiça, e você, portanto, cingido com a verdade, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, bem como o escudo da fé, a fim de poder apagar todos os dardos inflamados do adversário de nossas almas. Entenda um ponto. Você deve buscar isso, essa renovação de alma, porque não apenas será benéfica para você, mas porque também abençoará todo o seu entorno. Se em meio a essa tribulação, pessoas divisarem na sua vida equilíbrio, sobriedade, esperança, alegria no Espírito Santo, olha, isso é um testemunho extraordinário e se estabelecerá a possibilidade de, com esse exemplo, de você comunicar vida para pessoas que mantêm contato contigo. Agora, vamos lá, vamos pensar nessa questão. O que ocorre a partir da experiência de Davi, essa é a minha intenção, responder essa pergunta a partir da experiência de Davi. O que ocorre nas nossas vidas quando nós nos reanimamos no Senhor nosso Deus? Quando o só pensar nele faz com que olhemos essa pandemia na sua perspectiva correta. É algo que ocorre e que encontra-se sob o governo soberano desse Deus que rege o universo em favor da felicidade do seu povo. Então, a primeira verdade que essa passagem nos chama a atenção, agora nós vamos avançar para os versos de 7 em diante, que dizem assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando, conseguirei alcançá-lo. Esse foi o primeiro resultado prático dessa mudança de estado de alma. Observe que a Bíblia não diz como que Davi conseguiu recobrar o fôlego. Tudo que nós sabemos é sobre o fundamento dessa renovação de estado de alma. O fundamento foi o Senhor, seu Deus. Não foi Deus, foi o Senhor, seu Deus. Não foi a palavra Deus, mas um Deus que ele conhecia, um Deus que se revelou ao seu povo, o Deus da sua intimidade, o Deus com o qual ele tinha um histórico de serviço e manifestações inconfundíveis do seu poder na vida do seu servo. E o que essa passagem nos diz é que essa mudança de estado de alma trouxe à memória de Davi o fato de que cada servo de Deus é um sacerdote. Cada servo de Deus tem acesso à presença do Criador, podendo entrar no santo lugar e ali, portanto, apresentar as suas demandas de alma e fazer intercessão pelos que sofrem e estar face a face na presença de Deus. Davi, portanto, é encontrado a partir dessa mudança de estado de espírito, orando. Foi o primeiro resultado prático do que aconteceu na vida do rei Davi, a partir, portanto, dessa renovação espiritual experimentada por ele naquele momento de tribulação. Ele recobrou a sobriedade, passou a ver o problema com um pouco mais de objetividade, lembrou-se das promessas desse Deus e, consequentemente,
ele se dedicou à oração. Então, o primeiro fato que nós aprendemos sobre as consequências bem-aventuradas dessa mudança de estado de alma e sinal, consequentemente, de que nós estamos espiritualmente vivos, é a decisão de não cessarmos de orar, de continuarmos na presença de Deus, buscando a sua face, com base na firme certeza de que esse Deus é socorro bem presente na tribulação. Então lá está o texto bíblico dizendo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando, conseguirei alcançá-lo. Davi pediu direção a Deus. Rogou a Deus que no meio de toda aquela sorte de sofrimento, Deus pudesse indicar para ele o caminho que ele deveria tomar. Aliás, isso é algo de que nós mais carecemos num contexto tão difícil como esse que a humanidade está enfrentando e que afeta a vida de famílias inteiras, compostas por gente piedosa, que ama, de fato, o Criador Santo. O texto, quer dizer, não sabermos o que fazer, que caminhos tomar, como impedir a bancarrota econômica, como usar dessa tribulação como elemento de coesão familiar, fazendo com que a família saia dela mais fortalecida do que quando entrou. Como transformar essa maldição em bênção. Então, para isso, nós precisamos dessa orientação do alto, clara, inequívoca, porque nós estamos, de fato, lidando com algo que exige de nós acesso a informações que serão usadas por Deus para que possamos tomar decisões prudentes em nossas vidas, mas de algo que só pode ser comunicado por Deus. De alguma coisa que tem que vir à nossa mente, ao nosso coração, por intermédio do Espírito Santo, porque nos sentimos aquém da nossa capacidade de enfrentar problema tão dramático como esse que estamos atravessando com gente e na companhia de gente que nos é muito cara. Então está aqui o texto declarando que Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir este bando, conseguirei alcançá-lo. E aí então vem um segundo ponto, que é importante ser destacado num domingo como esse, que você certamente sintonizou aqui, na esperança de encontrar da parte de Deus alguma direção para a sua vida, no meio de tanto sofrimento. O texto diz que o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Observe que Davi se abstraiu do pessimismo que tomou a vida de todos, enquanto que todos choravam a ponto de não ter mais força física para chorar. O texto declara que Davi se reanimou do Senhor seu Deus. Trouxe à sua memória, repito, fatos referentes ao caráter de Deus, ao ser de Deus e a aliança que esse Deus tem com o seu povo. E isso o levou a orar, porque, como disse o grande João Calvino, a oração é o primeiro e principal exercício da alma regenerada, da fé verdadeira. A fé entra no coração de um ser humano, ato contínuo. Minuto seguinte, essa pessoa é encontrada verbalizando os seus anelos na presença desse mesmo Deus. Então, Davi orou e, como resposta à sua oração, Davi recebeu
direção concreta da parte de Deus. O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Uma resposta, portanto, que trouxe esperança ao coração de Davi. Isso é alguma coisa extraordinária, é impressionante nesse sentido, essa manifestação de fé na vida de Davi. Essa informação, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus, antes de ter essa certeza. Essa certeza lhe foi comunicada como resultado de uma oração. Ele buscou a presença de Deus, ele clamou por orientação, ele se viu diante de um problema mais forte do que a sua capacidade de poder enfrentá-lo, buscou a presença de Deus, e Deus ao seu servo se revelou dizendo: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Deus lhe deu direção e esperança. E é justamente isso que você e eu estamos precisando. Agora, para tal, nós carecemos de buscar a presença de Deus, de orar, de verbalizar, de transformar a angústia em oração, de nos abstrair do pessimismo que nos cerca. Aí pensar nele, na sua glória, no seu amor, nas suas promessas, e em sua presença apresentar as nossas orações e aguardar a resposta. Porque, como disse o Senhor Jesus, e quando orardes, entra no teu quarto e orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E Davi recebeu da parte de Deus essa recompensa extraordinária, esperança. E uma esperança que o moveu para lutar. E aqui então nós entramos no outro elemento que poderíamos chamar de consequência prática, concreta, da decisão que Davi tomou de trazer à sua memória o seu Deus, e em razão desse contato com o ser de Deus, ter recobrado fôlego para viver. Ele orou, ele ouviu da parte de Deus resposta à sua oração e saiu para batalhar. O texto diz no verso 9, acompanhe comigo agora o restante da história, é uma coisa belíssima. Então Davi partiu, Davi agiu, Davi recebeu orientação da parte de Deus para fazer imediatamente algo. O que lhe cabe fazer imediatamente? Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Isso é uma coisa maravilhosa. Continuaram a perseguição, baseados na palavra de Deus. Porque Deus lhes havia prometido que eles salvariam os cativos. Mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Portanto, a direção de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus revelada em nossas vidas não nos impedem de passarmos por esse cansaço, de nos sentirmos extenuados e carecendo, portanto, da manifestação viva daquele Deus de Isaías capítulo 40, sabe, que diz assim: porque então você diz, ó Jacó, será que eu não estou falando com você nessa manhã? Sim, Deus não está se dirigindo a você através dessa passagem gloriosa, porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E Davi recebeu da parte de Deus essa, vamos assim chamar, de unção, para continuar indo na direção do seu objetivo, apesar de todo o cansaço, mas sem desistir da luta. Encontraram no campo um homem egípcio, o trouxeram a Davi. Davi estava indo em busca da sua família, da família dos seus amigos, ele e o seu exército. Agora, sem saber exatamente onde os amalequitas se encontravam com eles. Agora, impressionante esse cuidado providencial. E como que Deus usa fatos da vida que nós reputamos como banais, como sinais indicadores da sua direção, para você e para mim. O texto diz o seguinte, olha lá. Encontraram no campo um egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. E assim recobrou as forças. É interessante, me permita abrir um parênteses aqui. Nós vimos aqui 2 pessoas que recobraram as forças em áreas diferentes das suas vidas. Davi recobrou a força espiritual, ele se reanimou no Senhor de seu Deus. E aqui esse egípcio, que segundo o texto das Sagradas Escrituras, olha só, recobrou as forças físicas, porque estava 3 dias e 3 noites sem comer pão. Veja só, a história desse egípcio, desse menino, desse rapaz que foi encontrado por Davi, ela não é o ponto central da minha mensagem. Eu fiz um corte no texto e a minha intenção não é o de ver o texto exaustivamente e como também de tratar dessa história toda à luz da experiência desse egípcio. Agora, num momento como esse, essa história desse egípcio, após 3 dias, 3 noites sem comer, e após ter sido alimentado, recobrar as forças físicas, nos mostra a importância de, numa pandemia como essa, nós sabermos tratar com carinho o nosso ser integral. Então, há essa renovação espiritual operada pela graça divina, que faz com que recobremos o fôlego da alma, mas há também esse cuidado, isso é responsabilidade nossa, que nós devemos ter pelo nosso corpo, pela nossa saúde mental, a fim de que não vivamos essa experiência, e isso acontece na vida de muitas pessoas, a experiência de confundirmos o físico com o espiritual com o físico, e com o emocional, com o psicológico e assim por diante. E muitas vezes numa confusão tal que atribuímos a causa da nossa instabilidade a uma área da nossa vida, quando na verdade o que está acontecendo é uma negligência que estamos praticando em relação a um outro campo da nossa existência. Então, observe aqui que esse rapaz estava precisando literalmente de bebida e comida. Ele estava sem beber e comer há 3 dias. Da mesma maneira, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física nesses dias tão conturbados. E é claro que se você passa a maior parte do seu tempo no noticiário ou nas redes sociais, investigando todos os fatos referentes a essa pandemia, sem dedicar tempo à sua alma, sem orar, sem meditar nas Sagradas Escrituras, sem separar tempo para estar na presença de Jesus, é claro que você vai sofrer dessa espécie de inanição espiritual. E isso vai se refletir na sua vida como um todo.
Como também é fato que se você não tomar as rédeas dessa pandemia, eu enfrentei muito no início essa dificuldade, eu acho que agora eu estou equilibrando mais. Eu fiquei também, igual a você, desorientado e com uma dificuldade de criar rotina de trabalho. Tamanho volume de informação, de demandas que me chegavam, demandas das comunidades, demandas da igreja, de pessoas que me conhecem das redes sociais e que me procuraram em busca de ajuda, e família, e essa coisa toda. Então, eu me pegava assim, sem uma rotina que, para o funcionamento da minha vida, me é tão benéfica. Ter horários específicos para fazer aquilo que me cabe fazer, que é responsabilidade minha praticar. Então, eu pude observar que a partir do momento que eu fui criando rotina, que eu fui estabelecendo metas e horários e me recusando a fazer certas coisas em determinados horários, como que minha vida mental, minha vida emocional se reorganizaram e como também isso teve reflexos na minha saúde. Temos, é claro, que tomar cuidado com alimentação, sabe, tomar cuidado com as noites de sono também, que é de fundamental importância que saibamos preservar esse horário de maneira que encontremos renovação física nesses momentos de repouso, que para os termos de central importância que nós saibamos fazer o que deve ser feito para a noite ser tranquilo. Olha só, deixa eu só dar um exemplo. Eu, na viagem que fiz para o Nordeste, no mês de fevereiro, eu tive uma certa dificuldade para dormir em alguns lugares. E aí, então, eu fui numa farmácia e pedi algum fitoterápico que me ajudasse no sono, um indutor, mas natural, sabe? E aí, então, o que eu fiz? Eu fui na farmácia, conversei com uma pessoa, ela disse o seguinte: olha, isso aqui pode ser útil, sabe? Não é nenhuma panaceia. Agora, o que você precisa, e ela me explicando ali, sabe, contudo, é você criar um ambiente que lhe possibilite ter uma noite de sono restaurador. Então, é necessário que você elimine a luz, que você elimine o barulho, sabe? Que você prepare o ambiente para que você tenha uma noite de sono tranquila. Aí sim, esse comprimido pode ter alguma ajuda na sua vida. Bom, eu estou só tratando dessa questão e passando por ela entendendo que ela não faz parte do desenvolvimento central da mensagem, só para lembrá-lo que nós não podemos cair nessa cilada diabólica de confundir o físico com o espiritual com o psicológico, de maneira que saibamos consagrar tempo especial para cada área da nossa vida, que está sob essa pressão toda que você e eu estamos enfrentando. Então o texto prossegue dizendo: então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá, aí já está falando aqui de Davi, da sua família e dos seus companheiros, seu exército, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. É incrível isso. É por isso que, quando nós estudamos sobre a soberania divina, à luz das Sagradas Escrituras, nós nos deparamos com o fato de que, para os planos de Deus se cumprirem, Ele tem que exercer governo soberano sobre cada detalhe da vida. Você veja só que o problema de saúde desse egípcio, algum mal o acometeu, nós não sabemos qual, fez com que ele fosse deixado para trás pelo seu senhor. Impressionante. Parece é uma descrição precisa do que muitos trabalhadores estão enfrentando nesses dias, né? São postos, conforme se diz, no olho da rua, e muitas vezes sem a mínima preocupação com a sua dignidade.
Então, sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá, o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou, você poderia me levar até este bando? Quer dizer, graças àquela enfermidade, aquele rapaz ficou naquele ponto do caminho e graças, portanto, a esse rapaz, Davi recebeu da parte de Deus orientação para o local para onde ele deveria se dirigir a fim de libertar o povo. Verso 15. Então ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá, aquele rapaz. Então, como que nós temos que estar atentos a esses sinais da providência, termos sensibilidade para identificarmos a direção de Deus naquilo que muitas vezes pode se nos configurar como banal. Mas ali estava Deus falando a Davi através da vida daquele rapaz. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Verso 18. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram, este é o despojo de Davi. É o que eu espero em nome de Jesus que se cumpra na sua vida. Que essa tribulação toda, ela não veio para destruição, para fazê-lo amargar a partir dela os piores anos da sua vida. O texto declara que Davi lutou e conseguiu reaver aquilo que o adversário lhe havia subtraído. Então, que em nome de Jesus você pense comigo na necessidade imperiosa de, nesses dias, nós usarmos o cérebro e trazermos à nossa memória essas grandes verdades referentes a Deus, o seu ser, os seus atributos e o seu compromisso, sua lealdade, o seu pacto, a sua aliança conosco. Isso nos possibilita orar, e ao orarmos, abre-se espaço na nossa vida para ouvirmos a voz do Criador, que nos dá direção, que nos comunica esperança, e esperança que nos faz lutar, que nos põe de volta para o campo de batalha, a fim de recuperarmos aquilo que a vida tentou levar. Então, que Deus cele no seu coração essa verdade extraordinária, que o mesmo que foi dito sobre a vida de Davi possa ser dito sobre a sua e a minha vida. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos ter um momento de oração. Gostaria de orar por você que está precisando desse ânimo novo, que está precisando ver a pandemia e o distanciamento social e todas as consequências disso para a sua vida, para a vida da sua família, à luz da revelação e do pacto que esse Deus tem firmado com o seu povo. Eu gostaria agora de orar com você, para que Deus, pela sua graça, isso pode acontecer. Sabe, são 2 meses que acabaram de se completar de distanciamento social, em que o Brasil está quase que parado. E isso tudo com consequências imensas para as nossas vidas. E fora, é claro, e essa é a preocupação maior, o nosso bem-estar e todo o estresse causado
por isso, por não sabermos se lavamos a mão ou não. Por exemplo, eu estou aqui falando, toda hora coloco a mão nos óculos, tenho o microfone, às vezes eu esbarro com os meus lábios no microfone, aconteceu isso domingo passado, hoje eu estou tomando mais cuidado, e por aí vai. Sabe, ontem mesmo eu estava pensando, meu Deus, estou eu aqui com o dedo na boca, tive que limpar alguma coisa nos meus lábios, e após ter aberto a porta e ter tocado na maçaneta, meu Deus, e agora? Então, quer dizer, isso é muito estressante. É estressante quando você pensa também na vida de gente que lhe é muito cara. Será que todos estão tomando as mesmas precauções? Agora, quem é suficiente para tudo isso? Como exercer de modo perfeito esse cuidado? Tudo isso traz peso para as nossas vidas, traz angústia. Tudo isso é enervante. Agora, em meio a todo esse sofrimento, nós aqui nos deparamos com essa história extraordinária. Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. E porque ele se reanimou no Senhor, seu Deus, ele orou, ele ouviu a voz de Deus e foi à luta. E não permitiu que a tribulação o paralisasse e o mantendo naquele quadro descrito pelo verso 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Será que essa é a descrição da sua vida? E eu espero que hoje, nessa mensagem, tão simples, sabe? E que eu estou encontrando excepcional dificuldade de comunicá-la. Eu acho que é por conta da pandemia, por conta de uma série de outros fatores também. Hoje não está sendo um daqueles domingos, eu estou me lembrando do Spurgeon. O Spurgeon fala que tem domingos que a gente se sente alado, né? E com asas, e com uma liberdade na pregação, que nos faz, então, saber que Deus está nos usando de uma forma singular, e que aquela liberdade no púlpito, a quantidade de ideias e de verdades e de ilustrações que vem à mente, tudo aquilo é dado por Deus, é graça divina. E tem momentos que, por uma série de fatores, sabe, às vezes fatores até físicos, uma noite mal dormida, má digestão, conflitos emocionais, sabe, você então se sente amarrado. Hoje eu estou me sentindo muito amarrado, mas na esperança de que, apesar de toda a dificuldade, da simplicidade dessa mensagem, que Deus a use para reanimá-lo. E que, em o reanimando, o Espírito Santo possa levá-lo para a oração e estabelecendo assim o espaço na sua vida, oportunidade para você ouvir a voz de Deus, receber orientação, ir à luta, a fim de reaver aquilo que a vida está querendo levar. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, por saber que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Nós o glorificamos por sabermos que nas nossas vidas, tribulação é o fogo que purifica o ouro. De modo que, quando passarmos por essa tempestade, nós vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela experiência de dor vivida. Porque estamos certos que ao término dessa tribulação, seremos capazes de declarar: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Senhor querido, comunica ânimo a esses que estão me ouvindo nessa manhã. Que a descrição sobre o que ocorreu na vida de Davi se aplique à vida de cada um de nós, que possamos encontrar esse ânimo novo, fruto da percepção da tua beleza, da tua formosura, das tuas excelências, do teu cuidado paternal. E que, em razão, Senhor, desse milagre da tua graça,
nos nossos nervos, na nossa mente, no nosso coração, nós sejamos encontrados por Ti orando, buscando direção, ouvindo Sua voz e recebendo graça para lutar por aquilo que é nosso e do que nós não devemos abrir mão. Senhor querido, temos dificuldade de saber o que fazer quando estamos impedidos de sair de casa. Mesmo assim, Senhor, mostra a cada um de nós o que nos cabe fazer a fim de que, mesmo em meio a todas essas pressões e cerceamento da nossa liberdade de ir e vir, possamos discernir qual é o primeiro passo que devemos dar na direção, Senhor, da preservação e do resgate daquilo que nos é precioso, é nosso, e que Tu não queres que venhamos a perder. Faz assim, Senhor. Ó Deus querido, mostra a cada servo Teu que há Deus em Israel, e que vivermos naquele estado de alma do verso 4 de 1 Samuel 30, tão somente isso, angustiados, chorando até não ter mais forças, que isso, Senhor, quando se torna crônico, quando se transforma em estado de alma, Senhor, revela falta de confiança no Teu caráter. E do Teu caráter nós não queremos duvidar, Senhor. Ouça a nossa oração nessa manhã. Reanima-nos, Senhor. Segundo Tua soberana vontade, batiza-nos com o Espírito Santo. Testifica no nosso espírito que somos servos Teus, Senhor. Que somos Teus filhos, amados, Senhor. E que, da mesma forma que não cai um pardal dos céus sem a Tua permissão, Senhor, todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. E o Teu plano vai se cumprir, Senhor. E nós haveremos de entrar no Teu reino celestial, louvando o Teu nome por aquilo que Tua vontade decretou para as nossas vidas. E que foi caminho conducente, Senhor, para a transformação do nosso coração e cumprimento dos Teus propósitos na nossa vida e no nosso ministério. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nos ouvindo, enfermo, traz a cura. Se alguém lutado, enxuga as lágrimas, Senhor. Senhor amado, se alguém desempregado, alguém vendo as dívidas se acumularem, Senhor amado, coloca esse moço egípcio em sua vida. Alguém, Senhor, ó Deus, manifesta de modo concreto a Tua vontade, a Tua direção, o Teu socorro na vida dos Teus servos, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Que esta semana seja a semana de respostas inequívocas, Suas às nossas súplicas, Senhor. Semana de louvor, semana de ações de graças, semana de livramento, Senhor. Ó Deus de toda graça, ajuda-nos a seguir o exemplo de Davi, que na tempestade perfeita da vida, sua cidade incendiada, Senhor, sua família raptada, Senhor, os seus amigos se voltando contra ele, culpando por aquilo que não era responsabilidade dele, Senhor. Ó Deus, encontrou ânimo em Ti, e por isso soube dar um tratamento objetivo e sóbrio ao sofrimento que estava enfrentando naqueles dias. Faz assim conosco, Senhor. Restaura a sobriedade, o equilíbrio, o bom senso, Senhor. E ajuda-nos a estar firmes no nosso posto, cumprindo, Senhor, a Tua vontade. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados.